Bom dia, bom dia, bom dia. 2 de novembro de 2022, dia de finados. Parece que a eleição ainda não terminou, né, pessoal? Parece que o próprio TSE, na figura lá do senhor Alexandre de Moraes, continua com atitudes como se a eleição ainda não tivesse terminado. Como, por exemplo, bloqueando redes sociais de deputados federais. Vou dar um exemplo aqui da Carla Zambelli, que teve as suas redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Teve essas redes sociais bloqueadas porque o senhor Alexandre de Moraes expediu um mandado para essas plataformas que, se não for suspensa, que se não for cumprida essa determinação, a multa será de R$150 mil por hora. Pessoal, o que a imprensa quis ganhar com isso, com essa derrota do Bolsonaro, nós sabemos. Dinheiro, grana, exclusivamente dinheiro. Eles começaram essa demonização da figura do presidente desde antes da eleição de 2018, quando o Bolsonaro anunciou que não daria dinheiro para a Globo, que não daria dinheiro para esses veículos de imprensa como era dado na época do governo do PT, que por mais que eles fizessem um monte de besteira, a imprensa falava bem deles. Até mesmo não escandalizaram tanto a corrupção, porque eles ganhavam muito dinheiro com isso. Por outro lado, os artistas, que quer queira, quer não, ainda tem um monte de gente que ainda fica seguindo essa galera aí nas redes sociais, acompanhando essa galera. Então esse pessoal ainda tem audiência. Então esse pessoal perdeu o quê? Perdeu dinheiro também, né? A grana fácil da Lei Rouanet, que desde quando começaram essa Lei Rouanet, eles perderam a necessidade de fazer bons espetáculos e shows. Por quê? Porque o dinheiro não vinha mais da bilheteria, o dinheiro passou a vir do governo, um dinheiro muito fácil e um valor bastante robusto, era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, isso dependia do projetinho que eles apresentavam, sem nenhum compromisso, né? Apresentava lá o projeto, então esse dinheiro era dado para eles via projeto, e aí eles faziam lá 1 mês, 2 meses de um showzinho qualquer, um espetáculozinho qualquer, e o resto do ano passava lá viajando, França, Europa, Estados Unidos, etc. Tá, então essa galera perdeu a mamata também. Então eles também começaram a criar as narrativas de golpista, homofóbico, xenofóbico, e todo tipo de palavrinhas de ordem, né, para demonizar, para manchar o nome, a imagem do presidente. Tá, só que o que eles não sabem, que talvez não sabem, é que esse golpe, esse verdadeiro golpe que foi dado no Estado brasileiro, que foi tirar o Lula, um ladrão condenado em 3 instâncias, mais de 20 juízes, né, que não teve nenhum desses juízes que fosse contra a condenação. Ao contrário, sempre que eles entravam com algum tipo de recurso que mudava o tribunal, a pena aumentava um pouquinho, porque realmente as provas eram bastante contundentes. Então, qual foi o golpe? Foi lá, tirou o Lula da cadeia para que o Lula fosse candidato, por ser um cara que sabemos que é um cara carismático, pela experiência política dele, é um homem carismático, como disse o Ciro Gomes, o encantador de serpentes. Então é o cara que, se você deixar ele conversar com você por pouco tempo, logo você está orando junto com ele. O nível de falsidade dele é incrível, um nível de capacidade de comover as pessoas, de seduzir as pessoas é incrível, realmente um grande encantador de serpentes. E por que tiraram o Lula da prisão para ser candidato? Sim, por causa desse carisma dele, era o único capaz de vencer o presidente, que nós sabemos que o presidente hoje é um cara que perdeu a eleição, mas perdeu sendo o maior líder político do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Por que eu digo que ele é maior e não o Lula? Porque o Lula teve 20% de mérito
na vitória. E pode-se dizer que 80% o mérito foi do TSE, do STF, da imprensa e dos artistas. Tá, então o Lula só tinha aí 20% de chance. O Lula é um cara que, se ele se candidatasse contra mim, contra você que está assistindo esse vídeo, contra qualquer um, ele perdia a eleição, se dependesse somente dele. Mas como ele já tinha toda essa ajuda e era um cara carismático, beleza, utilizaram ele como boi de piranha. Como assim? A ideia era eleger o Geraldo Alckmin. A ideia era simplesmente eleger o Geraldo Alckmin, colocar o Geraldo Alckmin na presidência. E por que isso? Porque o Geraldo Alckmin, ele é um cara que construiu o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes levou ele, na época, para o governo de São Paulo, como auxiliar, logo virou secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no governo Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin ajudou o Michel Temer no impeachment da Dilma, para que o Michel Temer se tornasse presidente da República. Tiveram êxito, logo, o que aconteceu? Geraldo Alckmin disse para o Temer, ó, tem o meu segurança aqui, tem o meu jagunço, o cara que tá aqui para tudo, o cara que é o meu defensor, então eu quero que você indique ele, coloque ele no STF. E assim aconteceu. Como o Temer, atendendo o pedido do Geraldo Alckmin, colocou o imperador Alexandre de Moraes no TSE, no STF, né? Depois agora está no TSE. O senhor imperador tirano Alexandre de Moraes tem dívida de gratidão com o Geraldo Alckmin, que foi o cara que realmente fez a carreira do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, no canetaço, na base da inconstitucionalidade, da injustiça, ferindo todos os direitos fundamentais do cidadão, rasgando a Constituição brasileira, fez com que o Lula se tornasse presidente, né, na base do canetaço, né, prejudicando o Bolsonaro e ajudando o Lula. Então, galera, podem aguardar, esperem os próximos capítulos. Quem vai ser o seu presidente? Você que é apaixonado pelo seu ladrãozinho favorito, você que é apaixonado pelo Lula, Lula não será seu presidente. Mas você não tem culpa, tá? Eu sei que você foi manipulado pela imprensa, eu sei que você foi manipulado pela justiça, eu sei que, né, tudo bem, você de alguma forma pode ter aí uma certa simpatia pelo Lula, mas eu sei que você foi manipulado pela imprensa. Então, você não tem culpa não, tá? Fique tranquilo. Mas, infelizmente, o que eu tenho a dizer para você é que o seu político não será o presidente da República. Guarde esse vídeo e você vai se lembrar do que eu estou falando aqui. Em breve, o senhor Geraldo Alckmin deve assumir a presidência da República, tá? É um cara que jamais conseguiria ser eleito para qualquer coisa, para qualquer cargo aqui no Brasil. Então, o Lula foi utilizado para isso.